O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam, porque lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira o Senhor nos dá a alegria de podermos estarmos juntos. De uma forma diferente, mas nós estamos juntos nessa noite, clamando a misericórdia de Deus, suplicando a manifestação da grandeza do seu amor para conosco. Porque nós vamos entendendo na palavra, nós vamos compreendendo nesse caminho da nossa espiritualidade, que nós precisamos cada dia mais aprender a fazer a vontade do Senhor. Que nós precisamos construir essa relação de proximidade com Ele. Quanto mais eu vou me abrindo para a graça de Deus, mais eu vou percebendo a maneira como Ele vai trabalhando na minha vida, a forma como Ele vai gerando a sua graça dentro do meu coração. E nós temos juntos, através desses veículos de comunicação, através dessa live, podermos estar juntos experimentando mais uma vez essa misericórdia de Deus, nos alimentando da sua palavra, que é tão necessária na nossa vida. Como é bom poder nesta noite escutar mais uma vez a palavra de Deus, mas como é bom ter a certeza de que Ele caminha conosco, de que nós não estamos sozinhos. Jesus fala isso no Evangelho: eu não estou sozinho, meu Pai não me abandonou, porque eu faço sempre a sua vontade. Quando nós aprendemos a fazer a vontade de Deus, quando nós não nos desviamos do caminho, nós sentimos essa presença constante de Deus. Essa presença que vai revigorando, que vai transformando, que vai nos dando força, quando nós vamos nos sentindo fracos, desanimados. A esperança de Deus vem ao nosso encontro, e essa esperança ela nos levanta, essa esperança ela nos fortalece. Sem a presença de Deus, não há como dar passos concretos em nossa vida. Por isso, filhos e filhas, o Senhor na sua palavra, Ele nos convida hoje a confiar no Senhor, a entregar a nossa vida a Ele e deixar que o Senhor conduza. E o Senhor libere a sua vontade sobre nós, e que os nossos corações estejam abertos para acolher essa vontade, para acolher esse desejo de Deus para nós.
Porque no caminho da nossa história, essa presença de Deus em nossa vida, ela faz a grande diferença. Quando eu caminho com o Senhor, eu caminho na certeza de que tudo vai dar certo, mesmo encontrando dificuldades pelo caminho. Na primeira leitura de hoje, um trecho tirado do livro dos Números, nós vamos acompanhar o percurso do povo em busca da terra prometida, em busca de pisar na promessa de Deus, na herança de Deus para eles. E eles estão nesse caminho para mostrar que a vida humana é um caminhar, a nossa vida é uma luta, o nosso caminho é cheio de desafios. E se nós tivermos medo dos desafios, é melhor que nem caminhemos. Porque no caminho da história humana, os desafios é real e nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós vamos encontrando momentos que são difíceis na nossa vida. No caminho nós vamos encontrando ladeiras, nós vamos encontrando o sol que queima. Às vezes no caminhar nos falta forças. Mas uma coisa não pode faltar naquele que caminha com Deus: a esperança de que Ele está conosco. Não pode nos faltar essa certeza do amor dEle por nós. E às vezes nós perdemos isso de vista, porque à medida em que nós vamos caminhando e nós vamos encontrando os obstáculos, parece que nós vamos esquecendo de que nós não estamos caminhando sozinhos. Mesmo caminhando com o Senhor, os desafios são parte desse caminhar. Os obstáculos, eles são também necessários para fortalecer a nossa caminhada, para fortalecer a nossa consciência. Nem eu e nem você podemos esquecer disso. E a palavra de Deus nessa noite é muito direta ao nosso coração, porque às vezes nós estamos caminhando, nos cansando e querendo desistir de caminhar, querendo voltar atrás, achando que não vamos conseguir concluir a nossa caminhada. E hoje a palavra de Deus no livro dos Números nos fala de uma maneira tão forte, de que é preciso confiar. O que é que você precisa? Você precisa confiar, meu filho. Você precisa confiar, minha filha, mesmo que esteja muito difícil. Mesmo que hoje nesse caminhar você se encontre tão perdido, te falte forças, mas você não pode perder a esperança que Deus está com você. Não pode faltar essa esperança. E acompanhando hoje a leitura dos Números, nós vamos perceber o povo no caminho em busca da terra prometida começa a impacientar-se. O cansaço vai gerando impaciência. O cansaço vai gerando medo. O cansaço vai gerando desconfiança. E aquele povo que caminha começa a murmurar, começa a impacientar-se e começa a reclamar no caminho. E começam a condenar e a tirar pedra em Moisés. E eles começam a dizer que não suporta mais. A história do caminhar desse povo é a história do nosso caminhar também. Quantas vezes não é isso que eu e você estamos dizendo no nosso caminhar? Quantas vezes não é assim que nós estamos também nos comportando diante dos obstáculos que estamos passando na construção do nosso caminho em Deus? E quanto mais o povo vai reclamando, mais o povo vai gerando obstáculos. Esse texto é muito norteador para a gente entender isso. À medida em que nós vamos tirando o olhar de Deus, nos distanciando da graça de Deus, nós vamos produzindo efeitos negativos nesse caminhar. E esses homens e essas mulheres que estão com Moisés no caminho, eles começam a ser vitimados por serpentes. Na verdade, as serpentes é tudo aquilo que é gerado na consciência humana. Essa serpente, esses pequenos monstros que vão atrapalhando o nosso caminhar em Deus, que vai dificultando a nossa trajetória e que vai gerando, né, essa incapacidade de perceber que o homem não caminha sozinho.
Nos desertos das nossas vidas, Deus se faz sempre presente. E o povo, quando começa a ser atacado por essas serpentes, eles correm para Moisés, porque eles sabem que o fruto do murmúrio está produzindo aquele efeito, nós poderíamos dizer, de desgraça no caminhar deles. Ao invés de gerar um coração cheio de esperança, de orar ao Senhor dizendo: dai-nos força porque nos falta, o povo começa a desconfiar de que Deus não está mais, de que Deus não conduz mais aquele caminho. Talvez seja assim que você esteja se sentindo em casa hoje. Talvez seja esse o sentimento que está no teu coração hoje, né? O sentimento de que não dá, que você não tem mais força, de que você não vai conseguir, de que há muitas serpentes e isso tem gerado medo dentro de você. Há desafios e desafios que você tem perdido a coragem, tem se escondido e fugido dos desafios. Mas olha o que é que a palavra de Deus está nos ensinando. Corramos para Deus. O povo corre para Moisés e diz: suplica a Deus. E quando Moisés suplica a Deus, ele dá uma resposta. Deus está presente na nossa história, filhos e filhas. Não esqueça nunca disso. Nunca esqueça de que o coração de Deus está aberto, de que o coração do Senhor está disponível. Sabe qual é o grande problema? É porque nós ficamos presos às dificuldades que nós encontramos. Parece que os problemas são mais importantes do que a bênção de Deus. Nós nos incomodamos muito mais com os problemas. Nós paramos muito mais nos problemas, nós centralizamos muito mais o problema do que entender que tem uma graça que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Você acha que Deus não tem uma bênção para ser liberada sobre a tua vida? Claro, querido, querida, mas é preciso que você entenda que é necessário abertura de coração para atrair essa bênção. Coração aberto atrai a bênção de Deus, mas coração fechado se tranca para esta graça. Então o Senhor nessa noite, Ele quer chegar ao teu coração. Não importa se no teu caminho, não importa se nessa trajetória está sendo fácil ou não fazer esse caminho. Não importa que tipo de situação tem surgido, não importa que tipo de problemas, o Senhor está nos falando nessa noite, de uma maneira tão clara, mas de uma maneira tão forte também. Não importa as lutas, não importa os cansaços, não importa as desilusões, não importa os fracassos. O que importa é que você precisa saber que Deus é poderoso na batalha. De que pode ser que essas lutas e esse cansaço esteja fragilizando, mas se tu tiveres a coragem de clamar o nome do Senhor, se tu tiveres a coragem de dobrar os teus joelhos, se tu tiveres a coragem de atrair essa bênção, com uma postura de um homem que crê, com uma postura de uma mulher que crê, você vai perceber que tudo isso se torna muito pequeno diante daquilo que Deus é. Porque Deus Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todas as coisas, Ele pode tudo. Então nós vamos trocar, ao invés de estarmos fazendo um outro caminho, ao invés de você estar murmurando como o povo no caminho do deserto, ao invés de você estar se fechando para a graça, reclamando de tudo, intensificando essa dimensão mais negativa da tua vida, achando que eu cheguei no meu limite, aqui não dá mais, eu vou entregar, eu vou abandonar o barco, eu já não consigo mais remar porque me falta forças, eu já não consigo mais caminhar porque falta forças em minhas pernas. Eu já não tenho mais a esperança, eu olho e não enxergo mais nada. Hoje o Senhor está chegando conosco, trazendo uma palavra que impacta os nossos corações. É preciso fazermos agora um outro caminho. Que caminho é esse? É o caminho de Moisés. Na luta Moisés não murmura. Na luta Moisés não se esconde. Na luta Moisés não foge. Por que você está fugindo na luta? Por que você está se escondendo diante dos obstáculos? Por que você está querendo desistir
diante dos obstáculos. Esse não é o caminho. Um caminhante em Deus não desiste, porque está passando por batalhas. Um caminhante em Deus não foge da luta, mesmo que ela seja intensa. Então nós vamos encontrar a figura de Moisés, o homem que não desiste, o homem que tem esperança, o homem que se levanta diante das lutas. Se tem dificuldade, vamos orar ao Senhor, vamos clamar, porque do alto vem respostas. Vem uma palavra que fortalece, do céu vem uma palavra que nos levanta. Olha o testemunho de Moisés. Moisés ora e Deus manda resposta. Aqui está o caminho, aqui está o segredo, aqui está o grande segredo. Sabe por quê? Nós temos nos perdido nas nossas lutas, porque ao invés de dobrar os nossos joelhos, nós temos intensificado o murmúrio dentro de nós. Nós temos deixado de lutar, nós temos deixado de orar, nós temos deixado de dobrar os nossos joelhos. Você tem deixado de orar, e é por isso que você não tem conseguido vencer as suas lutas, porque existem lutas que nós só vamos vencer se nós adorarmos o Senhor, se nós orarmos, se nós nos unirmos a Deus. Não queira lutar com suas forças. Não queira ser dependente apenas de você. Não ache que você sozinho é capaz, como aqueles super-heróis que nós assistimos nos filmes de super-heróis. Aqueles super-heróis que eles atraem a atenção de tanta gente, mas eles são sozinhos, eles vencem sozinhos. Eles conseguem vencer o inimigo sozinho. Mas é diferente no campo espiritual. É completamente diferente. Sozinho nós não vencemos. Nós precisamos nos unir ao Senhor em oração. Nós precisamos da força de Deus, porque a nossa é incapaz de vencer certas lutas que nós vamos encontrando no caminho. Então se levante, se determine em Deus. Abra seu coração. Abra seu coração e permita que essa palavra dessa noite, ela gere em você a consciência de que se tem lutas, tem que ter oração. Se tem obstáculos, tem que ter oração. Você tem rezado? Você tem orado? Você tem buscado o Senhor nas madrugadas amargas da tua vida? Você tem buscado o Senhor e tem lembrado de que Ele está contigo, como Jesus hoje nos recorda no Evangelho, diante de tantas pessoas que começam a criticá-lo, a perseguição que se volta contra Ele, e Ele diz: olha, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí pelas pessoas que estão me perseguindo. Eu não estou nem aí pelas pessoas que estão contra mim, porque eu sei que o meu Pai não me abandona. Olha o que Deus está dizendo para você. Talvez você tenha parado, tenha permanecido nessa paralisia, e Deus nessa noite está te dando uma palavra de ordem. Você precisa se levantar. Tem um caminho a ser feito. E se até agora você não conseguiu mais, parou ali e não conseguiu dar passos, a palavra dessa noite está reproduzindo uma consciência nova em você. Ele quer que você olhe para o Senhor. O caminho do povo ali nas proximidades do Monte Or, esse povo já está chegando perto da terra prometida. São os últimos momentos deles antes de pisar na terra prometida. E Deus nos dá uma imagem muito bonita hoje. O nosso caminhar só é possível quando nós olhamos para Deus. Deus manda Moisés levantar uma haste e colocar uma serpente de bronze, e diz: olha, todo aquele que olhar, todo aquele que olhar será curado. Será curado de toda ferida produzida pelas serpentes. Você sabe o que é que as serpentes produzem em nós. No campo espiritual, no campo espiritual, é incapacidade, é medo, é fraqueza, é desânimo. Então o Senhor diz para Moisés: todo aquele que olhar será curado. Literalmente será curado, literalmente será transformado. Talvez nós estejamos vítimas do veneno das serpentes que querem atrapalhar a nossa vida. Então olhe para o Senhor. O nosso caminhar depende de como nós olhamos para Deus. Quer continuar caminhando?
Então você precisa olhar para Deus. Você precisa clamar o alto. Você precisa rasgar o céu com sua postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você vai parar agora? Você já caminhou tanto. Olha, o povo já tem mais, né? Eles já estão no penúltimo ano de caminho. Já estão chegando aos 40 anos de caminho. E o povo parece querer parar, mas Deus move. E quando Deus move, nós não conseguimos parar. Então você não pode parar, filho. Filha, padre, mas está difícil. Padre, tem dias que eu não consigo. É duro demais, é difícil demais. E há momentos em que eu me sinto sozinho. Parece que eu tenho que carregar tudo isso só. Mas olha o que é que o Senhor está dizendo para você. Olhe para Ele. Porque você não está só. Você não está só. O Senhor está contigo. Ele está dizendo isso, sussurrando ao teu ouvido nessa noite. Estou contigo. Volta o teu olhar para mim. Para quem você tem olhado? Para quem você tem contemplado? Quem você tem contemplado? O que é que tem tirado o teu olhar de mim? Então volta a olhar. Volta a olhar. Porque quando nós aprendemos a olhar para Ele, tudo dá certo na nossa vida. As serpentes foram embora quando o povo olhou para a expressão do amor e da misericórdia de Deus naquela haste. As serpentes foram embora. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para você? Volte a olhar para Deus e as serpentes irão embora de sua vida. Volte a olhar para Deus e você terá a sua vida restituída. É o Senhor que está dizendo para nós nessa noite. Acolha, acolha. Acolha essa graça, acolha essa bênção, acolha essa palavra e deixe ela entrar, deixe ela produzir um desejo pelo Senhor, deixe ela produzir um desejo de continuar caminhando. Levante, 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 levante. Volte o seu olhar para o Senhor e continue caminhando. Você não vai parar, porque você é um caminhante de Deus. Você não vai parar porque você não é um fraco. Você não vai desistir porque você não é um fraco. Você não vai desistir porque Deus está contigo. Ele é fidedigno, como o Senhor nos diz hoje na palavra. Ele está comigo, Ele está contigo. E mesmo quando os ventos forem fortes, mesmo quando os ventos forem fortes, mesmo quando você não conseguir entender nada, mesmo quando tudo escurecer, mesmo quando tudo for sombrio, mesmo quando sua razão não entender mais nada, mesmo assim, você precisa confiar e esperar no Senhor, que vai vir uma resposta, sabe? Vai vir uma resposta para essa luta que você está enfrentando no teu matrimônio. Se vai. Se você orar e você olhar para Ele, vai vir uma resposta. Vai vir uma resposta para essa crise financeira que você está enfrentando. Se você orar, você determinar-se nele, vai vir uma resposta. Vai vir uma resposta para esse medo que entrou na tua vida e te paralisou completamente. Se você orar, olhar para o Senhor, virá uma resposta. Virá uma resposta para todas as lutas que nós estamos passando. Olha que palavra forte. Olha que palavra de esperança. Olha que palavra de ânimo para nós. E aí? Qual é a sua postura? Você vai continuar murmurando? Você vai continuar achando que não vai conseguir? Você vai continuar pensando em abandonar o barco porque não tem mais força para remar? Ou você vai fazer o que Moisés fez hoje na primeira leitura?
levantou um clamor diante de Deus. E aí veio uma resposta. Eu vou levantar um clamor diante de Deus, porque eu sei que vai vir uma resposta do alto. A minha postura será de Moisés e a sua. A resposta só você pode dar. Mas o Senhor hoje nos deu a palavra. Hoje Ele nos entregou a unção. Ele nos fez entender. Agora basta levantar, acreditar e continuar caminhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Nós vamos... A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.